Bom, pessoal, hoje eu vou comentar de forma sucinta um vídeo que foi publicado ontem, né, do Ministério da Saúde falando sobre o que é que tem acontecido atualmente a respeito da Covid-19, especificamente sobre essa determinação da OMS em paralisar, pelo menos temporariamente, as pesquisas com a substância hidroxicloroquina, que a gente tem comentado tanto aqui no canal. Então eu vou comentar esse vídeo que a gente vai ver uma parte agora, e aí chegar às conclusões que a gente deve chegar sempre à luz da ciência. Vamos lá, vê o vídeo aí. Boa tarde. Secretário Elcio, eu queria que o senhor comentasse a decisão da OMS de suspender os estudos com a cloroquina. Isso vem uma semana depois de o governo anunciar um novo protocolo expandindo o uso dessas substâncias e, naturalmente, aí fica uma situação um pouco constrangedora a partir do momento em que um estudo com 96 mil pessoas não mostrou resultados que justificassem a continuidade na avaliação da OMS. Bom, aí tem a pergunta da repórter que é muito pertinente, né? O Brasil não vai seguir a orientação da OMS de novo, por quê? E ela ainda cita a pesquisa que a gente falou no último vídeo, né, dos 96 mil pacientes que foram estudados, e por conta dela a OMS decidiu barrar as pesquisas. E aí vamos ver quais foram as respostas dos representantes do Ministério da Saúde. Aí, vamos ver. A cloroquina, o país já tem experiência na administração da cloroquina para várias viroses. O meu filho, por exemplo, ele pegou malária esse ano e tomou cloroquina. Opa! Peraí. Tá. Tô entendendo. A cloroquina, ela é funcional contra várias viroses. Por exemplo, o meu filho pegou malária esse ano e tomou cloroquina. Malária? Virose? Caramba, que coisa sem sentido. A hidroxicloroquina e a cloroquina são medicamentos de fato utilizados para pacientes maláricos. E isso não é de hoje, isso é desde a época da Segunda Guerra Mundial. A malária é combatida com diversos medicamentos, entre eles a hidroxicloroquina. Inclusive, acho muito improvável que o filho dele tenha tomado hidroxicloroquina para a malária, porque atualmente sabe-se que até o Plasmodium falciparum, ou falciparum, que é um dos mais brandos, uma das variantes mais brandas da malária, juntamente com o Plasmodium vivax, estão resistentes à hidroxicloroquina, e por isso ela não é mais aconselhada nem para malária, mas não por ela ser perigosa, e sim porque ela não vai funcionar tão bem, porque esse protozoário está resistente a essa substância. Só que o detalhe é, um representante do Ministério da Saúde chegar ali e dizer que a hidroxicloroquina é funcional para diversas viroses, segundo ele, e ele cita como exemplo a malária. A malária não é uma virose, a malária é uma protozoose, e foi para isso que a hidroxicloroquina foi produzida. Vamos continuar vendo o que é que eles têm a dizer aí. Eu participei de uma missão em Angola em 1996 e eu tomei a mefloquina, que tem o mesmo princípio, durante 6 meses, ininterruptos diariamente. Bom, doutor Elcio, a mefloquina não tem o mesmo princípio da hidroxicloroquina. Tudo bem que são medicamentos que têm a mesma função, que é eliminar o protozoário da malária, o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, especificamente. Eles têm a mesma função, mas medicamentos que têm a mesma função, o mesmo objetivo, não necessariamente têm o mesmo princípio, tá? Não são substâncias semelhantes. A mefloquina é um quinolinometanol, enquanto a hidroxicloroquina é uma minoquinolina. Bom, parece ser muito parecido, são todos originários da quinina, mas quimicamente são diferentes, duas composições diferentes, duas ações diferentes no corpo, diversos tipos de consequências diferentes dessas substâncias. Inclusive, a mefloquina ela é um pouco mais perigosa em termos de efeitos colaterais do que a hidroxicloroquina. Importante lembrar, substituto aí do Ministério da Saúde. Então, agora para falar pelo lado técnico, eu vou passar para a doutora Mayra. Agora ele passa a palavra para a doutora Mayra Pinheiro, que eu queria dizer de antemão, antes dela falar aqui no vídeo, que ela fala coisas muito corretas. E eu acho muito importante que a gente dê razão à ciência, ao que é verdade. Eu não estou aqui com nenhuma visão política, gente. O importante é o que a ciência de fato diz. E ela fala coisas, assim, importantíssimas que a gente analisa e que são muito corretas. E que eu concordo. E ela fala em defesa do governo e das ações atuais do governo. Mas vamos analisar todas as coisas que ela fala, tanto as que são corretas, quanto aquelas que não são tanto assim. Mas eu gostei da palavra da doutora Mayra. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Boa noite.
Nós estamos muito tranquilos e muito serenos em relação à nossa orientação divulgada na nota, que orienta o uso das medicações cloroquina e hidroxicloroquina associada à azitromicina para os profissionais de saúde. Essa orientação, como já foi dito antes, ela segue uma orientação feita pelo Conselho Federal de Saúde, que dá autonomia para que os médicos possam prescrever essa medicação para aqueles pacientes que assim desejarem. Esse é o que nós vamos repetir diariamente. Estamos muito tranquilos a despeito de qualquer instituição, entidade internacional, cancelar os seus estudos com a medicação, estudos de segurança. Nós seguimos no Ministério da Saúde, nas secretarias especializadas, acompanhando todos os estudos no mundo. Já temos um banco de informações de 216 protocolos de hidroxicloroquina e cloroquina hoje sendo usados no mundo, em países como Turquia, Estados Unidos, Índia, e nesse caso eu me refiro inclusive ao uso profilático. Nós fizemos uma orientação para o uso precoce. Tá aí. Ela tem razão. Eu acho que essa coisa de deixa que o médico decide faz muito sentido. Existem, como eu já venho falando em outros vídeos, muitos médicos que aprovam a utilização de hidroxicloroquina no mundo inteiro. Isso é verdade. Muitos estão usando. Isso é verdade. Ela cita um número bem grande de médicos e de hospitais que estão usando o tratamento e protocolos de tratamento que têm incluído a cloroquina ou a hidroxicloroquina ou ambos. Ela cita isso aí. Isso é importante que você identifique que faz sentido. De fato, os hospitais têm que ter autonomia. E o paciente, como ela coloca aí, tem que ter autonomia para dizer se quer ou não. Eu concordo com isso. Eu não discordo disso. Cientificamente falando, né? Estamos falando aqui de ciência, mais uma vez. Então, eu concordo. O paciente, ele deve, de fato, saber, decidir se ele quer ou não usar um tratamento. Agora, será que nós devemos aconselhar esse tratamento enquanto profissionais de saúde? Tem médico que aconselha. O paciente vai seguir ou não, se quiser. Mas por que a Organização Mundial de Saúde achou por bem parar as pesquisas relacionadas à hidroxicloroquina, baseada nesse trabalho que a repórter questionou ela? A partir daqui, ela vai falar especificamente do trabalho, da pesquisa. Vamos ouvir o que ela diz a respeito dessa pesquisa. Quanto aos estudos que são mencionados, ou a um estudo específico, que é o que você se refere, não se trata de um ensaio clínico, é apenas um banco de dados coletado de vários países. Isso não entra num critério de um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para nenhum país do mundo e nem para o Brasil. Nesses estudos, a forma de seleção dos pacientes, onde não havia uma dose padrão, uma duração padrão, uma medicação padrão para que possa ser considerado um ensaio clínico, nos faz refutar qualquer possibilidade de citar esse estudo como referência para o Brasil, recuar na sua orientação de respeitar a autonomia médica. Opa, doutora, peraí. A senhora está querendo dizer para nós que o Brasil não vai seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde baseada nesse estudo, porque esse estudo é uma bosta. Eu estou usando um termo que é bem comum ultimamente. Esse estudo não presta porque esse estudo não é um ensaio clínico. A senhora é uma profissional de saúde. A senhora está no cargo porque merece, porque tem méritos para isso. Eu não vou diminuir isso de forma alguma. Mas dizer que esse estudo é fraco metodologicamente, que não é suficiente para que nós, no mínimo, pensemos, será que não vale a pena prestar atenção no que é que esses cientistas estão falando? Vamos falar um pouquinho desse estudo, porque no nosso último vídeo ele ainda não tinha sido publicado, eu coloquei um adendo no final, então eu vou falar um pouquinho especificamente desse estudo, preste atenção. Esse estudo foi um registro do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina sendo associada ou não com um macrólido. O macrólido, ou como eles chamam no inglês macrolide, é um antibiótico, uma substância antibiótica, que existem vários, mas especificamente a gente tem falado ultimamente sobre a azitromicina. E aí foi feito o estudo da administração da hidroxicloroquina ou da cloroquina isoladas ou em associação com a azitromicina. Vale dizer que a doutora aí ela tem razão em perceber que não foi necessariamente um ensaio clínico particular, e sim uma revisão. E é isso que é importante a gente focar, porque no trecho anterior do vídeo ela fala que tem dados de um monte de países que estão usando a hidroxicloroquina. Pois é, foram esses dados que foram usados nesse trabalho, nesse estudo. Dados de 671 hospitais nos 6 continentes do mundo. Dados e informações de registros de pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina nos hospitais em que a hidroxicloroquina é permitida. E ela fala sobre não ter nenhuma ordem ou organização das dosagens
Caramba, foram 671 hospitais diferentes. As dosagens não foram determinadas por quem fez o estudo. As dosagens foram as determinadas pelos médicos desses hospitais. E é por isso que não tem uma dosagem padrão, como você diz. Mas isso não torna o estudo ruim, pelo contrário. Presta atenção, ciência na veia, cara. Isso torna o estudo robusto, porque diversos tipos de tratamentos, todos eles registrados, devidamente categorizados e colocados no trabalho, em diversos hospitais diferentes, em diversos países diferentes, por médicos dos mais diversos possíveis, atestam a conclusão desse estudo. Um estudo feito com 96.032 pacientes. 96.032 pacientes. Você tem razão, doutora. Não foi um ensaio clínico feito em um laboratório só, com amostras de sangue colocadas para um cientista analisar. Não. Foi uma análise muito, mas muito profunda, realizada de 20 de dezembro de 2019 até 14 de abril de 2020, ou seja, um espaço amostral imenso em que se verificou tudo que se tinha registro a respeito da utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina em diversos hospitais. Caramba, esse estudo é muito bom. Ele é muito robusto, ele é metodologicamente correto, ele é randômico porque ele trabalha com hospitais diversos. Então, ele não é um estudo que, vamos ser direto. Por que criticar esse estudo se o estudo em que é baseada a lógica de se usar hidroxicloroquina é o estudo do Didier Raoult, que eu já critiquei nos 2 últimos vídeos que fiz sobre a hidroxicloroquina. Aquele estudo do Didier Raoult, que tem pouquíssimos indivíduos analisados num espaço amostral muito pequeno, com um N muito pequeno e com um resultado extremamente magro. É esse estudo que é bom? Por favor, vamos para a ciência. Volto a dizer, a doutora tem razão. Ela tem razão em dizer que precisamos analisar com cuidado a possibilidade da hidroxicloroquina ser a solução. Existe essa possibilidade, a gente precisa pensar nisso. A gente não pode ser negacionista, a gente tem que ser cientista. Porém, querer dizer que não dá para usar hidroxicloroquina por causa de que esse estudo, que a OMS está usando, para chegar à conclusão de que deve parar, pelo menos por enquanto, os protocolos oficialmente da utilização desse medicamento, dizer que esse estudo é ruim, aí já é um pouco de, desculpe a palavra, doutora, mas leviandade. Porque uma profissional de saúde que estudou como eu estudei, como muitos que assistem aqui o nosso canal estudaram metodologia científica e sabem o que é um artigo científico, como é que ele é feito, sabe da diferença colossal, estratosférica que existe entre o estudo do Didier Raoult e esse estudo publicado no The Lancet. É absurda a diferença e não faz sentido um estudante de primeiro período de curso de medicina ou de qualquer curso da área de saúde querer dizer que esse estudo do The Lancet ele é fraco se defende o do Didier Raoult. Não faz sentido. Tá bom, doutora? Mas eu ainda concordo com você em muita coisa. Vamos ouvir um pouquinho mais. Que nós queremos reafirmar e que nós estamos seguindo, sobretudo, princípios bioéticos. O primeiro é da autonomia, que dá ao paciente, a pessoas lúcidas, que podem assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, o direito de optar por uma terapêutica que já foi usada no Brasil, que é conhecida há muito tempo, que é de baixo custo, que pode ser acessível em qualquer parte do território. Segundo é respeitar o princípio da justiça, quando a gente garante a equidade do SUS. O quarto e o terceiro, o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência. Não maleficência quando nós assumimos a nossa capacidade como órgão orientador do SUS no país de orientar uma dose que garanta a segurança na prescrição médica. E no caso da beneficência, que também é um princípio bioético, é a nossa capacidade de dar ao paciente um direito que é do SUS, de garantir uma medicação para uso para todas as pessoas que desejarem. Tá aí, doutora. Concordo com a senhora. De fato, esses princípios da bioética, o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência, o princípio da justiça, princípios que todos nós que somos da área de saúde estudamos na universidade, de fato fantásticos, é uma das disciplinas que eu mais gostava na universidade, né? O grande doutor Aurélio Molina foi meu professor dessa disciplina e a gente bate junto aí nisso aí, de fato. Precisamos respeitar esses princípios, respeitar incondicionalmente a autonomia do paciente e do médico. A gente precisa respeitar a justiça. Agora, quando a gente fala de beneficência e não maleficência, a gente precisa conhecer profundamente as características da substância que está sendo ministrada. A gente precisa entender, de fato, o que é que está sendo colocado para o paciente. Será que, de fato, há beneficência em ministrar a hidroxicloroquina associada à azitromicina ou não para um paciente COVID-19?
Será que de fato isso respeita o princípio da não maleficência? Vamos pensar junto? E como é que a gente chega a uma conclusão a respeito disso? Aí a gente já está conversando. A gente chega a uma conclusão a respeito disso quando a gente lê o que é que tem registrado a respeito desses medicamentos. Então, existe muita coisa registrada a respeito da hidroxicloroquina, da cloroquina, da azitromicina e outros tantos medicamentos que podem ser, talvez, utilizados contra a Covid-19. Existe um monte, eu falei nos vídeos anteriores, muitos, mas muitos estudos tratam sobre isso. Alguns deles, como a senhora gosta de citar e falou aí, são positivos para a utilização dessa substância. Mas a grande maioria deles ou dizem que não há a mínima conclusão real de se dá ou não para usar, ou são negativos. E aí é importante que a gente analise isso para que, a partir dos conceitos que nós retiramos da nossa revisão bibliográfica, dos conceitos que nós retiramos da história da medicina, aí a gente chega à conclusão de se há, de fato, respeito à beneficência e à não maleficência. E aí a senhora traz aí no seu discurso um pouco de histórico. Vamos analisar esse histórico da hidroxicloroquina trazido pela doutora Maíra. E a gente precisa dizer sempre, essa medicação que hoje é quase motivo de uma guerra no país, ela já foi recomendada pelo Ministério da Saúde em 2016 para uma doença viral. Nos protocolos do Ministério de Saúde, com ampla divulgação nacional, nós já usamos a medicação para tratar Zika, inclusive com recomendação para o seu uso na gestação como forma de fazer neuroproteção fetal. Então, seguimos tranquilos quanto à nossa orientação, respeitando a autonomia da prescrição médica. Doutora, vamos lá. Verdade, de novo. Em 2016, a hidroxicloroquina foi citada como possível agente aí na batalha contra o Zika vírus. Foi citada. Pesquisas foram realizadas e muita coisa boa percebeu-se que era possível fazer com a hidroxicloroquina, mas ela foi de fato usada, como a senhora disse? Ela foi feito um protocolo de utilização da hidroxicloroquina contra o Zika vírus, de fato, e ela foi distribuída para a população, principalmente aqui no Nordeste, onde muita gente teve problema muito sério com a hidroxicloroquina e o nascimento de tantas crianças com microcefalia. Foi? Aconteceu mesmo isso? Ou, vamos para a verdade, foi percebido aqui no Brasil, em pesquisas muito boas de médicos brasileiros, que ela poderia ser a solução, e essa pesquisa foi feita novamente in vitro, e com células de camundongos, e depois com células humanas também. E percebeu-se que a hidroxicloroquina funcionava de fato no combate ao vírus Zika. Mas e a pesquisa em vivo? E os ensaios clínicos que a senhora tanto recriminou a pesquisa citada anteriormente? Hein? Foram feitos? Ou o Zika vírus não teve a hidroxicloroquina como inimigo? Que é a verdade. Vale dizer que várias pesquisas foram feitas também para a hidroxicloroquina com relação à chikungunya. A hidroxicloroquina também foi colocada como possível medicamento de combate ao próprio SARS-CoV-1, o vírus SARS, lá em 2002, 2003. Isso é verdade, mas em nenhum desses casos, a hidroxicloroquina de fato foi utilizada como tal. E isso não me traz felicidade, não. Queria eu que a hidroxicloroquina fosse um remédio que mata tudo e qualquer vírus, inclusive o da AIDS. Que matasse o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, o Zika vírus e o chikungunya. Mas vale dizer que a hidroxicloroquina, inclusive para você, profissional de saúde, eu, profissional de saúde, e todos nós, sabemos, não é um medicamento que combate diretamente o vírus, mas sim que faz e que age para a diminuição dos sintomas. Contra a malária, ela combate sim o plasmódio. Né? Na sua ação, ela acaba impedindo que o plasmódio se reproduza e se desenvolva. Também a hidroxicloroquina funciona muito bem com relação a doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, como a artrite reumatoide também. Isso é verdade, ela funciona muito bem, porque ela funciona como imunossupressor. E para isso ela é muito boa, extremamente eficiente, é para isso que ela tem que ser usada. Mas por que a Organização Mundial de Saúde está sendo contra a utilização dela? É porque essa última pesquisa, muito bem feita, e que muito contraditoriamente a senhora disse que ela foi mal feita, mas defende a pesquisa da hidroxicloroquina para Zika, defende a pesquisa do Didier Raoult, que são menores, menos metodologicamente bem feitas do que esta. Então a gente tem que ter muito cuidado cientificamente com o que a gente faz. A discussão aqui não é política, gente, por favor. Mas a política acabou envolvida aí no meio, todo mundo sabe disso. Mas a discussão é científica. Por que utilizar a hidroxicloroquina? Porque talvez ela funcione. E aí tudo bem.
Por que não utilizar? Porque talvez ela só não funcione como também, só não funcione como também possa causar mal. Esse é o problema e aí é que está o esperar um pouco da Organização Mundial de Saúde, medida com a qual eu concordo. Então precisamos ser mais inteligentes nas coisas que decidimos fazer e nas coisas que decidimos comentar também nas redes sociais e com os nossos amigos quando conversamos. Eu tenho aqui uma série de estudos sobre a hidroxicloroquina com o Zika vírus. Posso deixar para vocês depois, mas eu não vou citar mais para não prolongar ainda mais esse longo vídeo que já está. Tenho aqui estudos da hidroxicloroquina com a chikungunya também. Tenho aqui estudos da hidroxicloroquina com o SARS-CoV-1 também. Em todos esses estudos. Estão aqui no meu computador, eu até separei aqui para citar alguns, mas agora, durante a gravação do vídeo, decidi não citar mais. Mas eles estão aqui. Eu posso colocar as referências para vocês. Todos esses estudos dizem que a hidroxicloroquina funcionou in vitro. Não há nenhum aporte científico completo e concreto que dizem que ela funciona de forma antiviral. Ok? Não há até hoje. Então a gente tem um estudo novo aí. Mas apesar de ter esse estudo novo, mais uma vez a doutora, ela desdenha desse estudo e termina a sua fala dessa forma. Agora, caso algum ensaio clínico que esteja de acordo aí com os critérios que a senhora está delimitando, venha a demonstrar que não há uma eficácia aí justificada da cloroquina, o governo pode vir a rever esse protocolo? Sim, nós estamos, inclusive, o próprio Ministério da Saúde conduzindo pesquisas. Nós ontem estivemos reunidos sábado e domingo com um grupo de pesquisadores brasileiros. O próprio Ministério ajudará na condução de pesquisas, ensaios clínicos, com capacidade de se tornarem grandes estudos para a gente estudar a segurança dessas medicações, a eficácia dessas medicações. E se nós constatarmos que não haja, de fato, comprovação, nós poderemos recuar da nossa nota. Até o momento que nós temos é muita segurança. Nós temos recebido do Brasil inteiro segmentos clínicos feitos por grandes grupos, e aí a gente deixa claro aqui que essas pessoas, esses grupos passam essas informações para a gente, Grupo Apvida, Grupo Unimed, Prevent Senior. Nós já temos segmento de mais de 40 mil brasileiros que tiveram acesso a essa medicação com boas respostas. Infelizmente, parte dessas instituições ainda não tiveram os seus estudos aprovados pelo órgão de regulação dos estudos no país, mas a gente vem seguindo e acompanhando o resultado com esses pacientes. Doutora, então eu vou encerrar falando o seguinte: esse estudo que foi publicado no The Lancet, ele é bom. Ele é bem feito, ele tem um N grande, ele é randômico, ele obedece os critérios de metodologia. Aí a senhora traz a informação de que tem um monte de dados vindos dos hospitais particulares e dos planos de saúde, né, que a senhora citou aí, Prevent Senior, Apvida, Unimed, enfim, dados trazidos de hospitais de forma aparentemente randômica e que podem contribuir para o conhecimento. Eu torço para que funcionem esses estudos que o Brasil está fazendo. Eu torço para que eles tragam informações válidas, úteis, e que eles, até, quem sabe, digam e mostrem que a hidroxicloroquina funciona sim, e a partir de então, mesmo atrasados, a gente comece a tê-la como um fármaco, a ter a hidroxicloroquina como um fármaco que realmente pode acabar com essa doença. Só que eu não acredito nisso. Eu torço, de verdade. Mas eu não acredito, porque eu leio o que a ciência tem dito. E a senhora criticou, mais uma vez, o outro estudo, mas está citando um estudo que parece ser praticamente a mesma coisa. Coleta de dados de vários hospitais que estão utilizando esse medicamento para então dizer se ele funciona ou não. Se esses hospitais estão de fato fazendo a metodologia correta, eu não sei, como você criticou a metodologia do outro trabalho. Será que as curas que nós temos visto, e temos visto muitas curas, isso é excepcional, será que não tem sido pelo funcionamento do sistema imunológico de cada um dos pacientes mesmo? Porque o número de mortes também continua crescendo, inclusive nesses hospitais. A quantidade de pessoas nas UTIs continua grande. Não sei dizer se cresce ou diminui, mas continua grande. Então, um estudo realmente concreto, e como eu disse no outro vídeo, esse grande estudo publicado na The Lancet, para mim, não é definitivo. Ele não diz, mas ele é concreto, ele é bom. Então, doutora, e todo o Ministério de Saúde do Brasil, eu, como cientista, estou torcendo para que vocês acertem. De verdade. Mas as suas palavras são muito longe daquilo que deveriam ser as palavras atualmente, baseadas no conhecimento que a gente tem hoje, numa busca muito grande nas publicações científicas e médicas que existem pelo mundo afora.
Ok? Então, espero que você que assistiu o vídeo, que ficou até o fim, não sei se ficou, porque foi muito um desabafo mediante a publicação desse vídeo ontem à noite, né? Mas se você ficou até o fim e você gosta de ciência e você me acompanha aqui no Biologia Sob Controle, espero que você também torça para que a hidroxicloroquina funcione, mas que você também entenda que até agora a ciência não atesta isso. Não atesta. E dizer que atesta, dizer que tem 40 mil pacientes que estão ficando curados por causa da hidroxicloroquina, e aí dizer que é porque os órgãos de fomento de pesquisa ainda não liberaram, mas é o governo quem faz isso. Pelo menos aqui dentro do Brasil. Dizer isso eu acho um pouco longe da realidade. Não sei. Se você tem uma opinião contrária, escreve nos comentários. Se você acha que eu exagerei, escreve nos comentários. Se você quer falar qualquer coisa a respeito desse assunto, dentro da ciência, com aspectos científicos, não políticos, comenta aqui, tá? Eu continuo torcendo para que as pessoas sejam curadas e para que o mínimo de pessoas sejam prejudicadas por esse vírus, aqui no Brasil e no mundo, tendo sempre a biologia sob controle. Até mais.